Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus queridos. Estamos aqui de novo, né? Com o propósito de concluir essa etapa de estudo aí no Sermão do Monte. Mais meditamos juntos do que estudamos de fato, né? Não fizemos nenhum estudo exaustivo, mergulho muito profundo, mas meditamos nessas verdades, não é verdade? E eu sou sempre muito enriquecido quando estudo o Sermão do Monte, quando medito nessa parte das Escrituras, como falei, é alguma coisa que a gente deve estar buscando continuamente, né? Crescer nesses princípios, crescer, esses são valores do reino de Deus. Nós estamos entrando num último bloco, um bloco de definição, né? de finalização do sermão. E Jesus está ainda trabalhando o nosso coração, que é a fonte tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Quando ele considerou no capítulo 6 aqui sobre a nossa devoção, o coração era a fonte, o interior era a fonte. Eu não posso, na minha relação com Deus, me contentar com o que eu pareço ser, né? Com o que as pessoas acham que eu sou. A minha religiosidade precisa estar acompanhada de um desejo sincero, profundo, de me conectar com o Senhor. Senão eu vou orar mais focado em como as pessoas vão ouvir e o que eles vão achar, como eles vão considerar a minha oração, se eles vão louvar a sabedoria que eu tenho em compor frases bonitas na minha oração, ou se eu estou de fato assim desejando me conectar ao Senhor e abrir meu coração para Ele, ainda que esteja orando numa coletividade, que eu mantenha a sinceridade de entender, que eu mantenha a perspectiva de que a compreensão de que estou debaixo do olhar de Deus, de que sou alvo da sua sondagem. Ele conhece o meu íntimo, ele conhece o meu coração, ele vê tudo em mim. É com esse temor que eu preciso me aproximar dele. É também com essa perspectiva desse olhar para dentro que eu preciso julgar as minhas próprias atitudes. Eu preciso estar atento a como está o meu coração. Por quê? Porque algumas atitudes que são condenáveis, porque são pecados, elas nascem exatamente lá dentro. Então, essa autossondagem é alguma coisa fundamental em todo esse texto, em todo esse sermão. Jesus está apontando para a gente a importância de se autossondar, de se autoconhecer, de descobrir as motivações reais do nosso coração. E aí a gente entra nesse último bloco aqui, no capítulo 7. Logo de cara, a gente encontra uma forma de proibição, né? Não julguem. Se a gente parar por aqui, a gente entende que Jesus proibiu a gente de fazer qualquer tipo de julgamento. Mas vamos continuar lendo esse texto para a gente compreender o que está sendo falado? Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá
claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus chama os seus ouvintes, essa pessoa que tem a tendência de julgar, de hipócrita. Vocês percebem isso? Parece que o pressuposto de Jesus aqui é que aqueles que o estão ouvindo são todos hipócritas. Será que Jesus acha que são todos hipócritas mesmo? Ele está dizendo, olha, hipócrita, como você acha que pode julgar alguém? Se nós conectarmos esse texto a todos os outros textos que a gente tem estudado dentro desse sermão, a gente percebe claramente Jesus corrigindo uma mentalidade, uma maneira de pensar. As pessoas estavam acostumadas com uma religiosidade de aparência, com uma religião que focava na aparência, que focava no estereótipo, que não cuidava exatamente do coração. Por isso que Jesus fez tantas denúncias quanto a isso, não só aqui no Sermão do Monte, mas em muitos outros momentos da sua história, em suas pregações. Muitas vezes era confrontado por fariseus enquanto pregava, enquanto curava. E aí, nesses momentos, Jesus trazia à tona o mau coração daqueles fariseus. Então, Jesus está sendo muito enfático nesse momento, exatamente para manifestar o coração daqueles que estavam acostumados a julgar. Jesus está denunciando a tendência das pessoas de julgarem pela aparência. Veja aqui que quando ele fala, chama as pessoas de hipócrita, ele diz assim, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, tirar o cisco do olho de um irmão é poderia dizer, uma responsabilidade nossa. Ninguém deveria ficar incomodado com um cisco no olho. Se eu puder ser útil para tirar o cisco do olho de um irmão, que eu deixe Deus me usar para isso. Mas eu preciso tirar a trava do meu. Então Jesus faz um contraste em que eu percebo um detalhe pequeno no olho do meu irmão, um cisco lá, mas eu tenho uma trave, algo enorme no meu olho, só que eu escondo isso, eu ignoro isso, eu ajo como se isso não fosse uma verdade. Afinal, talvez a minha trave não seja tão visível quanto é o cisco do meu irmão lá, né? Então eu escondo que eu tenho esse problema, essa dificuldade, eu escondo as minhas traves, mas eu classifico o meu irmão como um transgressor, porque ele não está correspondendo ao padrão religioso que se espera de cada um de nós. E aí eu julgo sem considerar essa autoanálise para saber que eu tenho, vamos dizer, telhado de vidro. Jesus está apontando para a questão do coração. Apesar de ele começar esse capítulo, né, com essa forma de proibição, não julguem, no conteúdo desse texto a gente percebe que, na verdade, conseguir fazer com que o meu irmão se livre de um cisco no seu olho, de um incômodo no seu olho, é uma bênção maravilhosa para a vida dele. A Bíblia vai falar em muitos momentos que eu tenho não só a oportunidade de exortar o meu irmão, mas a responsabilidade de fazê-lo. A palavra no original, para exortar, também pode ser traduzida como consolar ou como encorajar. Em Hebreus 3,13, vai dizer que a gente deve exortar, nós devemos exortar uns aos outros todos os dias, para que o
coração não endureça. Mas em algumas versões, pode ser traduzida também por, inclusive na NVI está assim, nós devemos nos encorajar, encorajarmos uns aos outros. Mas encorajar no sentido de abandonar o erro, de abandonar o pecado, ou seja, que implica em exortar o meu irmão a estabelecer um caminho melhor para a sua vida. Exortar um ao outro é uma responsabilidade, é um compromisso. Eu preciso estar pronto para exortar o meu irmão, para que ele se livre do seu erro, assim como devo estar pronto para ser exortado quando eu estou fazendo uma coisa que é errada e eu talvez não tenha percebido. Essa é uma prática da comunidade, de uma comunidade cristã, uma prática saudável. E a gente precisa viver essa realidade. Então, não tem sentido Jesus dizer, não julguem. Porque para eu exortar um irmão, eu preciso ter a capacidade de julgar as coisas que vejo. E perceber que ele pode estar caminhando andando num lugar muito perigoso, muito na beirada de um precipício. Eu preciso fazer um julgamento a esse respeito. Mas não significa que eu tenho autoridade em mim mesmo de julgar o meu irmão no sentido de condená-lo como um pecador e simplesmente apontar o seu pecado. E nisso sentenciá-lo a alguma espécie de banimento. Ou um banimento total do nosso contexto religioso, porque ele está indigno. Ou bani-lo desse ambiente de cura, de restauração, que pode ser propiciado por uma atitude de amor em me aproximar dele e em graça, sendo um instrumento do favor de Deus, iluminar a vida dele com a palavra de Deus e ajudá-lo a reconhecer melhores caminhos para a sua própria vida. Entende? Então, não tem sentido Jesus falar para a gente não julgar, mas depois dizer assim, olha, hipócrita, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, eu tenho a possibilidade, eu posso ter a chance de tirar o cisco do olho do meu irmão e ser uma bênção para ele no momento em que eu não ajo como hipócrita. Que eu não ache que o cisco no olho, que está no olho do meu irmão, é alguma coisa da qual eu estou imune. Exatamente por eu saber o quanto incomoda ter um cisco no olho, que eu posso me aproximar em amor do meu irmão e tirar o cisco do olho dele. O que eu não devo fazer é ter a atitude de quem condena, de quem categoriza, classifica as pessoas. Não, são pecadores. Não, estão destituídos. Não, quem pode agir dessa forma e ser aceito de novo? Inaceitável esse comportamento. Vivemos uma comunidade em que somos irmãos, corpo, conectados uns aos outros. Precisamos valorizar o cuidado uns dos outros, o amor uns aos outros. Amém? Então, a palavra de Jesus se confirma, se estabelece. Efetivamente recebam isso como uma proibição. Não julguem. Quem não deve julgar? Você, hipócrita. Você que não sonda o seu próprio coração, que não conhece a si mesmo, que não deixa a palavra iluminar a sua vida, não ouse julgar. Não ouse classificar as pessoas com base nos seus próprios padrões. Seja alguém pobre de espírito, e aí sim você terá a capacidade de julgar as coisas.
Se você for alguém pobre de espírito, você vai saber que antes precisa tirar a trave dos seus olhos para poder, enfim, livrar o seu irmão do cisco no olho dele. Percebam que isso se aprofunda e vai até para um caminho estranho em princípio, porque ele parece falar alguma coisa que não combina com o restante, né? Jesus vai dizer no versículo 6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus fala para a gente não julgar, mas aqui ele termina com um julgamento, porque ele fala sobre a nossa capacidade de julgar as coisas. Eu preciso ter a capacidade de julgar para quem eu estou abrindo o que é precioso. Para quem eu estou abrindo o que me é valioso. Não lanceis pérolas aos porcos. Não se dá o que é sagrado aos cães. Aquilo que é sagrado, aquilo que é separado, não, aquilo que é precioso, aquilo que tem, que deve ter lugar de honra, não se dá a cães. Não se lança pérolas aos porcos. Os porcos vão ignorar o valor da pérola. Então eu tenho que ter essa capacidade de julgamento a respeito de para quem eu abro os meus tesouros, para quem eu abro o que me é precioso. Jesus está condenando a hipocrisia e está valorizando a sensibilidade de um coração quebrantado. Você, de fato, não deve sair julgando ninguém. Perfeito? Mas você tem uma capacidade dada por Deus. O Espírito de Deus te faz perceber o que está certo e o que está errado. De forma que, se o Espírito de Deus te faz perceber isso, esse mesmo Espírito vai te ajudar a, em amor, ser uma ferramenta na vida do seu irmão. Então, rejeite todo o coração hipócrita, toda a ação hipócrita. Rejeite isso. Assim como tenha essa capacidade de julgar aqueles a quem você vai abrir o seu coração. Uma vez eu estava conversando com uma irmã de uma outra igreja e ela dizia que na igreja dela tinha um grupo de oração para quem ela não podia contar as suas questões. Aí estava conversando com pessoas de uma outra igreja, porque na igreja dela, os membros do grupo de oração não eram de confiança. Eles queriam se inteirar da sua vida, supostamente para orar, interceder, mas aquele assunto revelado ali se espalhava por toda a comunidade. Então, essa é uma questão complicada. Ou seja, se eu preciso confessar os meus pecados para o meu irmão, se eu preciso, se é bíblico que eu confesse meu pecado para o meu irmão, é porque o meu irmão tem a capacidade de ser um instrumento na minha vida, de me trazer uma palavra de consolo, que é ao mesmo tempo uma palavra de conserto e de restauração. Uma palavra que me conforta o coração, porque ela vai confirmar a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, mas ela também é uma palavra de encorajamento a uma mudança de vida, a um arrependimento. Isso é bíblico. Então eu estou gastando um tempo nisso para a gente entender a essência do que está sendo falado. Porque pode ser que em um momento eu me aproxime de algum irmão para que eu tenha percebido alguma atitude equivocada e busque em amor conversar com ele, e ele se endureça e diga: quem é você para me julgar? Isso precisa ser tratado no nosso meio como igreja, como comunidade.
precisamos nos acostumar a termos esse ambiente, esse relacionamento de família em que eu abro meu coração e sou curado e encorajado. E pessoas abrem o coração para mim e são curadas e encorajadas. Então, percebam que a gente não pode só ler e pegar assim, meio que ao pé da letra e definir. A gente precisa meditar, conectar os pensamentos de Jesus, conectar a todo esse texto, a todo o seu contexto, para extrair dele as verdades transformadoras. O assunto, então, agora parece mudar completamente. E aí Jesus fala assim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha que texto interessante. Mais uma vez, você tem um último versículo aqui que parece não se encontrar com os outros. Mas, enfim, esse texto está falando sobre a perseverança em oração, a persistência em oração. Ele está dizendo, olha, peçam e vocês receberão. Mas peçam buscando. Porque você pode pedir e esperar receber. Mas quando você usa a palavra buscar, não que isso defina uma ideia de estágios da oração, né? Pedir, aí buscar é um estágio, mas não é essa a ideia, mas é a ideia de que assim, peçam, lhe será dado. Busquem. Em alguns momentos, a palavra busca vai definir melhor o processo. Porque para que a gente perca a ideia de que tudo tem que ser imediato. E pode essa relação de buscar e receber, de pedir e receber, pode envolver uma busca. Alguma coisa que se desenvolve num tempo. Muitas coisas que Deus vai nos dar envolvem não só a perspectiva de ser um pai que concede ao filho o seu desejo, mas pode representar um ensinamento. Um pai querendo ensinar um filho a partir de alguma coisa que ele pediu. Um pai querendo ensinar princípios aos seus filhos, enquanto concede a eles os desejos do seu coração. Então, peçam, busquem, batam. Vocês receberão, vocês encontrarão, a porta será aberta. Então, essa é uma palavra de consolo. E que esse consolo gere encorajamento, nos fortaleça na caminhada, nos ajude a não desistir, nos ajude a persistir em oração. Que eu entenda que a minha oração é alguma coisa que está se desenvolvendo. Oração é alguma coisa que se desenvolve no lugar secreto, e o objetivo do lugar secreto é conhecer a Deus. Então eu chego no lugar secreto, em alguns momentos eu estarei aflito, estarei angustiado, estarei preocupado. E não é errado estar preocupado no lugar secreto.
A gente entra muitas vezes no lugar secreto com ansiedades e preocupações, porque é exatamente nesse lugar secreto em que a gente vai lançar sobre ele as nossas ansiedades. A gente vai fazer com que ele conheça o que nós desejamos através de oração, súplica e ações de graças, como Paulo fala lá em Filipenses. E é nesse ambiente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai me envolver, vai me encher, de modo a preservar a minha mente do colapso, a preservar o meu coração. Então, Jesus está falando sobre perseverarmos em oração. Alguma coisa está sendo construída nesse ambiente que envolve algo muito maior do que a dádiva que eu desejo receber. Envolve o ensinamento de um pai ao seu filho. Envolve o meu crescimento na experiência com o próprio Deus. Por isso, a oração precisa ser entendida como alguma coisa que se desenvolve, alguma coisa que está crescendo, alguma coisa que está se fortalecendo em meio a um processo. E esse processo pode ser chamado de relacionamento. Nesse relacionamento com Deus, eu estou crescendo no conhecimento dele. Então peçam, vocês receberão, busquem, vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Mas isso se desenvolve num processo. E aí quando ele vai falar assim, qual de vocês, se o filho pedir, não dará como um pai, né? Um pai bom. Ainda que vocês sejam maus, ainda que vocês, por natureza, por essência, não sejam perfeitos em suas atitudes, a ponto de dar exatamente o que seu filho precisa, não simplesmente o que ele quer, ainda assim, vocês vão se esforçar para poder suprir os filhos de vocês, atender os filhos de vocês. Quem dirá o Pai do céu? Veja, ele está dando uma palavra de estímulo para dizer para a gente, não desista. Não desistam. Orem e sigam orando. Orem como numa busca. Orem como alguém que bate e espera a porta se abrir. Sigam orando. E aí vem um versículo que diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa é chamada de a regra de ouro, né? Faça pelos outros o que vocês querem que se façam com vocês. É difícil conectar esse versículo 12 com os demais versículos a partir do 7. Porque ele traz a palavra assim. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. E algumas versões trazem, portanto, façam aos outros. E a expressão portanto meio que define esse versículo como o versículo central desse pequeno texto. Então todos os outros precisam convergir para ele. Façam assim, peçam e receberão, busquem e acharão, blá, 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 blá. E aí ele vai assim, portanto. Então ele vai definir agora, num versículo, a ideia central. Mas parece não combinar. Porque ele fala de uma relação nossa com Deus. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. Todo que pede recebe, todo que busca encontra. Porque se mesmo vocês limitados sabem dar boas coisas aos filhos, quem dirá o Pai vai dar para vocês. Portanto,
assim. Mas a gente pode pensar que a ideia é da mesma forma. Talvez essa seja a melhor ideia. Ainda que a gente tenha esse assim, ou algumas versões, o portanto, a melhor ideia aqui seria o da mesma forma. Da mesma forma como nós temos ansiedades, nós nos lançamos diante de Deus com nossas ansiedades, buscando esse consolo, buscando esse suprimento para a alma. A gente pode ser um instrumento de Deus para consolar. A gente pode ser um instrumento de Deus para suprir a alma de outras pessoas. Em muitos níveis. Suprir talvez na atenção, no cuidado, no abraço, na amizade, no amor dedicado, no tempo dedicado. Ou suprir de alguma forma mais direta, mais prática, mais física. Muitas vezes a maneira de Deus responder ao pedido de alguém vai ser usando uma pessoa, tendo uma pessoa para ser o instrumento daquela bênção, a materialização daquela bênção. Então eu percebo que o que Jesus está dizendo aqui é, nesse contexto da sua relação com Deus, você precisa apenas pedir, basta pedir, peça e você vai receber, busque e você vai encontrar, bate e a porta vai se abrir. Vocês não são perfeitos, mas conseguem dar boas coisas para os filhos de vocês. O Pai é muito mais eficiente nisso. Da mesma forma, façam com os outros o que vocês querem que façam com vocês. Não deixem que as pessoas permaneçam aflitas se vocês têm condições de ser um refrigério, ser um alimento para a alma, ser um alento para o coração. Amém? Seguindo nesse capítulo, a gente vai entrar numa fase em que Jesus usa alguns contrapontos para mostrar as escolhas que nós precisamos fazer para concluir essa perspectiva de mudança de mentalidade. O reino de Deus está vindo para colocar vocês diante de caminhos muito específicos. Escolham o melhor caminho. Escolham a melhor direção. Isso vai implicar em uma mudança total de vida, de comportamento, de valores. Vocês precisam fazer uma escolha. Então ele vai concluir esse sermão colocando sobre nós a responsabilidade de escolher os melhores caminhos. Ele começa falando exatamente sobre que nós devemos escolher a porta estreita. No versículo 13, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus não está dizendo aqui que a vida cristã é uma vida triste, que implica em um caminho árduo, chato, difícil ao extremo, tão difícil que só alguns conseguem. Não é essa a ideia. Mas ele está falando que você vai precisar fazer uma escolha muito clara. Escolher andar comigo, e ele fala isso em outros momentos, significa tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. O caminho largo é o caminho fácil. E olha só, a gente pode aplicar essa ideia a muitas outras coisas na nossa vida, não é verdade? Eu ensinando para os meus filhos, eu já falei com eles assim, olha, vocês precisam se acostumar
com um não. Por quê? Porque vocês não vão ter uma vida só de sim. Vocês não vão ter uma vida de tranquilidades. Se eu der tudo que vocês desejam, se para todos os pedidos de vocês houver um sim, se vocês não se acostumarem a ter que lidar com alguma coisa contrária à vontade de vocês, se vocês não aprenderem a lidar com isso, vocês não estarão preparados para a vida. Porque a vida não consiste só de brincadeira, só de momentos felizes, só de momentos alegres. Então, num certo sentido, a porta é estreita. Aí você vê um jovem, por exemplo, que talvez tenha que trabalhar enquanto faz faculdade e ter que fazer lá o TCC e tá numa correria, não tem tempo para nada, pensando em como poderia estar curtindo lazer, e praia, e viagem, e festa, mas está ali num tempo de estudo, num tempo de dedicação. O que ele está fazendo? Ele está andando por um caminho que é estreito. Mas muitas pessoas, muitos jovens, estão rejeitando esse caminho estreito em nome de satisfazerem seus prazeres, né? E darem vazão à diversão ininterrupta e mergulham nesse universo de fantasias. Eles podem pagar um preço alto lá na frente. Então, em certo sentido, isso é uma palavra de sabedoria que se aplica a muitos contextos. Mas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à nossa vida com Deus, o caminho vai ser estreito, porque o ambiente ao nosso redor nos promete prazeres e alegrias que são temporais, ilusórias, mas são apresentadas como alguma coisa que a gente deve se agarrar, de tal forma que muitas vezes a gente abandona o compromisso com Deus em nome de satisfazer esses prazeres. Quantos casamentos estão se desfazendo? Por quê? Porque não se compreendeu a perspectiva do compromisso, da vontade de estar casado, de que casamento é alguma coisa que se desenvolve, que a gente precisa ter intencionalidade em torná-lo melhor a cada dia. Mas aí a gente espera que o casamento por si só traga as alegrias e os prazeres, e aí não investe para que ele seja bom. Então, quando o casamento em si deixa de trazer a alegria que eu esperava, se tornou um problema, eu não quero, porque eu não estou acostumado a ser contrariado. Eu quero paz e alegria. Então eu rompo e olha só que mentalidade equivocada, destrutiva, demoníaca. Então, assim, para andar com Deus, eu preciso saber que estou enfrentando forças espirituais, estou enfrentando uma mentalidade humana que não vai abraçar, não vai aceitar a minha fé, sabe, com facilidade. E eu posso ser alvo de preconceito, eu posso ser alvo eu posso ser rejeitado pelas pessoas, enfim, posso sofrer uma série de coisas em função da minha fé, mas eu escolho o sofrimento, eu escolho, não o sofrimento de sofrer, mas eu escolho esse caminho, ainda que implique em sofrer, seja o que for. Eu abro mão de me deleitar com prazeres que não concordam
com a vontade e o propósito de Deus. Então, precisamos entender que a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida que implica em negar a mim mesmo. É uma vida que implica em dizer, em rejeitar algumas coisas que talvez a minha carne deseje muito. No entanto, a decisão de entrar nesse caminho estreito está me colocando num caminho que me leva à salvação. Porque eu não vivo só pelo hoje. Eu tenho esperanças maiores, superiores. Então, eu estou num caminho que me conduz à vida. E o senso de satisfação em Deus, de plenitude de alma, por estar nesse lugar em que eu agrado o Pai, é alguma coisa melhor do que qualquer outra experiência. Paulo vai dizer assim: eu pego todas as vantagens que eu já tive um dia na vida e jogo no lixo, considero como refúgio, considero como esterco, né? É a palavra certa. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ter conhecido a Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Amém? Na mesma perspectiva de estabelecer caminhos, escolhas, ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Olha só, cuidado com aqueles que só se preocupam em parecer bons religiosos, mas no fundo são movidos por sua malícia interior, por sua maldade interior, por intenções que não são boas. Cuidado com eles. E ao mesmo tempo que vocês tomam cuidado com eles, vocês têm que cuidar de vocês mesmos. Porque uma árvore se conhece pelos frutos. Então Jesus está estabelecendo aqui como representação do que ele está ensinando, um grupo de religiosos hipócritas que parecem bons por fora, mas o seu interior não é muito bom. Então Jesus está... eles são lobos vestidos de ovelhas, mas esse ensinamento vem nessa perspectiva da autoanálise para eu perceber se em algum momento eu também não posso me tornar um lobo vestido de ovelha. E aí Jesus fala: prestem atenção, uma árvore se conhece pelos frutos. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Não existe isso. Ou você é uma árvore boa que dá bons frutos, ou você é uma árvore ruim que dá maus frutos. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele fala: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Deus está vendo o nosso coração e ele vai corresponder àquilo que ele vê lá dentro. Por isso ele está falando: tomem cuidado. Há muitos lobos vestidos de ovelhas. Não sejam vocês esses lobos. Sejam ovelhas genuínas, com o coração genuíno de ovelha. Amém? Ele está dizendo para a gente, nem todo que fica lá dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem vai entrar
é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muita gente vai tentar bater no peito na hora, eu fiz, eu realizei isso, realizei aquilo outro, no estereótipo, na aparência. Mas Jesus vai falar para eles assim: não os conheço. Jesus conhece tudo. Ele conhece a todos nós. Mas ele não conhece no relacionamento. Ele pode ver quem você é por dentro. Mas quando você mesmo expõe quem você é por dentro e se expõe diante de Deus para ser curado por Ele, ensinado por Ele, tratado por Ele, aí você se torna alguém que caminha nesse relacionamento com Deus. Alguém que está conhecendo a Deus e que é conhecido por Ele. Deus conhecia todos esses hipócritas que Ele coloca aqui como exemplo para o seu ensinamento. Mas não conhecia no nível do relacionamento. Ele conhecia porque Ele conhece tudo, conhece todos. Amém? Ele segue apresentando aqui mais escolhas, e a escolha, mais essa perspectiva da escolha, mais essa proposta de escolher caminhos, e ele encerra com isso, ele define com isso, ele termina o sermão com isso, dizendo: olha, tudo isso que eu falei precisa encontrar lugar no coração de vocês, a ponto de transformar vocês, e transformando vocês, virar prática. Senão, se vocês ouvirem tudo que eu ensinei para vocês nesse sermão e não transformarem isso em algo prático, se vocês não deixarem que essas palavras transformem vocês a ponto de vocês manifestarem um novo comportamento, foi tudo por água abaixo. A minha palavra não construiu nada em vocês. A escolha de vocês. Vocês querem que a minha palavra, meus ensinamentos construam alguma coisa sólida em vocês? Então, assumam uma posição. Invistam a sua vida nisso. É o que ele vai falar aqui agora. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nesse texto aqui, registrado em Lucas, capítulo 6, Jesus vai falar assim, lá, Lucas acrescenta algumas coisas, Jesus dizendo assim: o homem prudente, né, é como alguém que cava até encontrar a rocha. Ele vai cavando até encontrar a rocha. É uma disposição de não fazer a coisa de forma negligente, de qualquer maneira. Precisa cavar até encontrar a rocha, até encontrar o alicerce. Você precisa cavar até achar Jesus nessa sua caminhada. Ele é a rocha. E defini-lo como base da sua vida. Todos os aspectos de quem você é. Quando você faz isso, quando você aplica essa palavra, deixa essa palavra te transformar, deixa ela mudar você. E não é uma mudança de estereótipo, como a gente tem falado esse tempo todo. É uma mudança que envolve quem nós somos no interior. Quando a gente deixa isso acontecer, a gente edifica uma casa que é inabalável. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas, se a gente for irresponsável nesse processo de transformar aquilo que tem aprendido com Deus em verdades na nossa vida, no nosso caráter, se a gente for negligente nisso, a gente vai ser como o insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu.
e foi grande a sua queda. Não vai se sustentar. Eu já vi muita gente boa, muita gente que teve experiências profundas com Deus, desistir em alguma etapa do caminho, exatamente porque em algum momento achou que não precisava mais cavar e foi construindo a sua história em bases frágeis. Não dá. A gente precisa ser diligente no compromisso de investir em Deus. A gente vai investir em conhecer as Escrituras, mas dessa forma, meditando nelas, para que essas palavras ganhem um aspecto prático para a gente, para que a gente saiba exatamente que passo tem que dar. Ainda que esse passo implique em renunciar a nós mesmos. Mas nós já escolhemos andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita. Entende? É uma questão de escolha. É uma questão de investimento da própria vida no propósito de sermos obedientes ao Senhor, de cumprirmos com a sua missão, com o seu chamado para nós. Amém, meu querido? E aí o texto, o último versículo diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Veja que as próprias pessoas sabiam que os mestres da lei ensinavam, tinham até muito conhecimento para ensinar a lei. Mas aquilo não soava como autoridade, como se fluísse da experiência de vida deles. Era ensino, basicamente. Exatamente disso que Jesus está falando, o tempo todo. Se a gente deixar Deus transformar o nosso interior, quando a gente compartilhar essa verdade da palavra que mudou a nossa vida, a mudança da nossa vida vai testificar de que essa é uma palavra genuína, verdadeira e que pode transformar também quem é aquele que está ouvindo. Então Jesus falava aquelas palavras não como quem simplesmente quer discursar, não como quem quer mostrar o quanto sabia, queria mostrar o quanto sabia. Jesus estava falando palavras que representavam sua própria experiência de vida, aquilo que era realidade em seu próprio coração. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que esse tempo de meditação no Sermão do Monte tenha sido um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de fortalecimento para você. Esse é o meu desejo, né? Eu queria terminar esse estudo orando. Amém? Deus querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela preciosidade da tua palavra, por como o Senhor não nos deixou no escuro. O Senhor nos deu caminhos claros, caminhos de bênção, caminhos de salvação, caminhos de vida, ainda que sejam caminhos estreitos, Pai, em muitos momentos. Mas caminhos de prazer, um prazer que é maior e melhor do que qualquer outra coisa, porque é um prazer que vem do Senhor. Um prazer que completa a alma, que satisfaz a alma de forma perene, de forma permanente, não apenas por instantes, por momentos, Pai. Ah, Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essas instruções, te agradecemos, meu Pai, por esse tesouro que é o Sermão do Monte, que possamos ser tratados a partir dele, Senhor, e possamos enxergar a vida cristã a partir dele, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão meu, Deus, que acompanhou comigo esse estudo, Senhor, que eles tenham sido edificados, que eles tenham crescido no conhecimento da tua palavra, meu Pai, e sobretudo da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e até a próximo estudo, próximo assunto. A paz de Deus.